Olá, meu nome é Isabelle, eu sou licencianda, estudante de licenciatura em Química da UFRJ e essa é uma atividade que foi solicitada para atender a atividade 3 de estágio 4, da disciplina de estágio 4. Bom, a atividade pede que a gente mostre uma atividade que possa ser usada pelo professor, né? Como é que ela seria elaborada, quais são as diretrizes para que ela fosse elaborada e apresentada para os alunos. Há uma ferramenta muito interessante para a área científica, sobretudo, chamada GoLab, que eu vou mostrar agora. Inclusive, eu falei um pouquinho mais dela, dei uma referência melhor na atividade anterior, na atividade 2, que contextualiza e explica melhor o conceito da ferramenta. Então, você consegue achar facilmente ela aqui no Google, GoLab. Ela consiste em um ambiente virtual de aprendizagem bastante amplo, que congrega várias ferramentas e bastante flexível para poder oferecer várias possibilidades distintas para o aluno trabalhar e para o docente trabalhar diversos tipos de atividade. A atividade que eu escolhi foi o laboratório investigativo, e eu vou falar mais um pouquinho dela. Bom, quando você clica no GoLab, né, na verdade, não entra diretamente nessa página, isso apareceu porque eu já estou autenticada, né, mas ela entra nessa página aqui, embora tenha aparecido ali em inglês, na verdade, há a possibilidade do docente ou do próprio aluno, depois de orientação do docente, vir aqui e mudar a linguagem, né, aqui já está em português, mas geralmente o padrão entra como em linguagem em inglês, e pode ser modificada aqui a linguagem para português. Então, uma rápida inferência do professor desses passos, né, de como utilizar a ferramenta, deverá ser feita antes, né? Deverá ser feita uma espécie de tutorial, ou presencial, ou através de material escrito, ou ambos, para que o aluno possa se movimentar mais facilmente, porque nem todos vão ter uma maior destreza na internet. Bom, então uma vez entrando aqui, eu já tenho aqui cadastrado, a gente entra no ambiente propriamente dito. Na verdade, a primeira vez vai ter que ser feito um cadastro, né? Como na maioria dos sites de internet, então, isso para gerações mais recentes não tem maiores problemas. E aí, uma vez a gente acessando o ambiente, a gente entra aqui no espaço. Só que uma vez desenvolvido o espaço investigativo, o qual eu vou mostrar, já pode ser mostrado para o aluno diretamente o espaço investigativo, tá? Eu estou, na verdade, mostrando como é que o professor, numa primeira vez, vai começar a acessar a ferramenta para poder explorá-la. Bom, na página, né, é importante que o professor explore, saiba exatamente como usar, eles dão um total suporte para que seja melhor entendida, né? Então, tem um guia passo a passo, tem um guia rápido, ele guia o docente pela plataforma de autoria, aprendizagem, ele mostra quais são as funcionalidades. Então, é importante que o docente possa escanear tudo isso, mapear tudo isso, para que ele faça outros usos diferentes desses que eu vou mostrar, mas o uso que eu vou mostrar é com esse tipo de funcionalidade, que é o espaço investigativo. Então, aqui já tem, por mim, criado um espaço, que é o espaço investigativo. Deixa eu ver se ele já está carregado aqui. A internet não está das melhores. Bom, então isso aqui foi um espaço que eu, antes desse vídeo, criei, né? E aí fica criado com o nome que a gente quiser, pode ser o nome da escola, da instituição, no caso aqui está com o meu nome. E aí, qual é a atividade que eu desenvolvi nesse espaço e que qualquer docente pode desenvolver? Bom, alguns conceitos básicos na química são fundamentais para que o aluno avance durante todo o ensino médio, desenvolvendo em cima de outros contextos a partir de alguns conceitos básicos, de outros conceitos a partir de alguns conceitos básicos. E um dos conceitos básicos que o aluno começa a trabalhar no primeiro ano, que é começar a trabalhar com um aluno, é a atomística. Então, o que é o átomo, do que ele é formado? A gente fala das partículas elementares, elétrons, prótons, eles são associados, eles são carregados, né? Eles têm carga. O
os nêutrons são partículas que não têm carga. Então, essa série de conceitos tem que ser muito bem fundamentada para que o aluno possa ir adiante sem conceitos equivocados. Então, dentro desse espaço investigativo, que eu vou usar alguns recursos que esse espaço me fornece, eu vou, por exemplo, ao fim, usar um mapa conceitual, que é muito interessante como uma autoavaliação do docente, do discente, e como uma boa avaliação para o docente. Então, eu vou seguir e a gente vai ver como é que funciona. Bom, esse espaço que eu criei aqui, seria um espaço versão do professor, porque ele tem como primeiro item, né, eu vou clicar aqui do que as coisas são feitas. É sobre esse espaço aqui que eu vou falar. Eu já criei aqui vários espaços para outras disciplinas, outras matérias que eu tive que apresentar. E aí, o nome desse espaço é do que as coisas são feitas. Então, eu teria aqui no primeiro, eu tenho aqui no primeiro item, né, a orientação aos professores. Por isso que isso aqui seria a versão professor, né? Então, como orientação ao professor, professor mais iniciante, né, nessa ferramenta, né, teria esse primeiro texto aqui. A internet nem sempre ajuda, né? Então, esse espaço levará o aluno a uma sequência de ações interativas. Isso, na verdade, esse texto eu estou lendo para mostrar todo o contexto da atividade, que, por sua vez, o levará a reflexões sobre o seu mundo e sobre do que são feitas as coisas à sua volta. O eixo didático desse espaço busca avaliar e, sendo necessário, ressignificar os conceitos atomísticos e estruturais da matéria, redirecionando as eventuais concepções alternativas das partículas que os alunos compartilham. Ou seja, o objetivo do espaço investigativo é que, por meio dos recursos que são fornecidos aqui, o próprio aluno vai chegando às conclusões que a literatura já tem registrado. E aí a gente consegue, nesse tipo de trabalho, evitar que o aluno siga nos anos seguintes com concepções equivocadas, por exemplo, das partículas elementares. Então, passado essa instrução para os alunos, a gente tem aqui o próximo, a gente volta lá para o início. Estou trabalhando com 2 telas e está com dificuldade de trabalhar. Agora saiu de vez para todos os meus outros espaços. Ter paciência. Bom, orientação. Então, esse seria uma versão do professor, e aí uma possível versão a ser mostrada para os alunos, na verdade, seria desse segundo ponto aqui, espaço de análise e investigação do aluno, esse segundo ponto aqui, para adiante, né? Essa orientação para os professores ficaria só numa possível versão para os professores, né? Que eu estou mostrando aqui, porque faz parte da atividade mostrar como os professores trabalhariam. Bom, então, como é que seria dada a atividade para o aluno? Em sala de aula, deveria ser combinado como é que isso seria entregue. Se a escola tivesse estrutura, né, infraestrutura, para fornecer um laboratório de informática para os alunos, isso poderia ser feito em aproximadamente 2 tempos, em um dia, e os outros 2 tempos em um outro dia, no primeiro ano do ensino médio, para complementar. Então, seriam 4 tempos ao todo, aproximadamente 50 minutos cada tempo, sendo 2 tempos num dia, onde ele explicaria a atividade, mostraria como os alunos se movimentariam, tendo infraestrutura, ele mostraria isso num data show, por exemplo, ele atuando num modelo inicial, para os alunos verem como vão atuar, e os alunos teriam acesso num laboratório dentro da escola. No caso da escola não ter esse tipo de infraestrutura e ele mapear que os alunos poderiam ter acesso a isso em casa, isso poderia ser combinado de outra forma, de maneira que os alunos fizessem atividade em casa, né, sozinhos ou em grupo, também isso pode ser uma alternativa nessa atividade, e que na aula seguinte, em mais 2 tempos, isso fosse trabalhado em sala de aula. Bom,
Então, como espaço de investigação, de análise e investigação do aluno, ele entraria nesse espaço aqui. E aí, na verdade, a gente tem um link para uma outra ferramenta da web. Bom, isso é um espaço interativo de investigação e análise, e aí é que ele leva o aluno a pensar em algumas coisas. Se você pudesse construir um átomo, você lembra das partículas que constituem um átomo? Então, isso prevê que o professor, por exemplo, já tenha trabalhado minimamente os conceitos que encerram o que é um átomo, né? Então, acesse o link abaixo e experimente você mesmo construir um átomo. Esse programa me fornecerá algumas informações básicas sobre a natureza das combinações formadas. Então, aqui tem os detalhes técnicos, aqui tem um link que ele pode acessar. Esse link, eu não sei nem se ele vai entrar aqui, mas é do PHP RET, é um link que leva o aluno para uma página onde ele pode ele mesmo construir um átomo, colocando cada partícula do átomo. Ele consegue ficar incorporado dentro aqui do meu espaço de investigação, eu consigo puxar essa outra ferramenta interativa da internet, que é uma ferramenta também muito utilizada pela área de ciência, que tem várias simulações físicas, várias simulações químicas. Então, você pode clicar aqui no átomo, e aqui ele pode fazer o próprio átomo, né? Então, ele pode colocar um próton, é bem interativa a ferramenta, ele pode colocar um elétron, e conforme ele vai construindo esse átomo, né? O que é um átomo que tem um próton? É um hidrogênio. O que é um átomo que tem um próton e um elétron? Um hélio. Então, conforme ele vai colocando, na verdade, aqui seriam 2 prótons. O átomo ele vai tomando a conformação, o hélio, né? Ele vai tomando a conformação dos elementos da tabela periódica. Então, é muito lúdico, é muito visual, é bastante funcional. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de usar isso com um aluno meu de particular e foi bastante interessante, assim, a reação, enfim, os resultados, né? Bom, então, a gente volta lá para dentro do espaço investigativo, uma vez sendo feito isso, né? A gente pode clicar, fechar esse site externo e a gente volta para o espaço de investigação do aluno, volta para o ponto inicial e tudo isso tem que ser originalmente mostrado pelo professor, tá? E aí aqui, a próxima etapa que o aluno tem que fazer, depois de ele testar, fazer os átomos que ele quiser lá, ele vai para um corredor de hipóteses. E é uma outra ferramenta que está associada, só que essa é interna ao Golab, não é como o PHET, que é fora, que é um fórum do Colorado muito bom, né? O PHET, PHET. Esse corredor de hipóteses, na verdade, já faz parte do próprio Golab. E aí aqui já tem uma outra instrução para o aluno. Nesse espaço, você criará uma sequência lógica baseada na experiência que teve na atividade construindo um átomo. Aqui você poderá encadear as conclusões às quais chegou. Então, ainda está carregando, mas a ideia é a gente fornecer uma série de palavras aqui, as quais chegou ao trabalhar com o aplicativo virtual, onde simulou a manipulação de partículas para formar diferentes elementos. Então, aqui a gente vai fornecer palavras para que ele organize as palavras em frases que façam sentido com relação à construção do átomo. Então, é menor do que, né, escreva sua própria, que dá a opção do aluno escrever sua própria palavra, né? Aqui eu deixei com as palavras iniciais, né? Mas, por exemplo, poderia ser elétrons, prótons, carga negativa, carga positiva, né? E aí ele ia construindo uma frase aqui, isso seria a segunda parte do trabalho que ele entregaria. E por último, que seria o fechamento do trabalho, que serviria como um termômetro, né? Uma avaliação bem interessante para saber como que o aluno recebeu as informações sobre o que é um átomo, né? Que é o uso do mapa conceitual. Então, nessa última tarefa, ele recebe a orientação para fazer um mapa conceitual sobre
tudo aquilo que foi trabalhado do átomo, né? A experiência dele de fazer um átomo ele mesmo, de criar um átomo usando os prótons e os elétrons, e a experiência de depois ele mesmo encadear aquilo que ele foi entendendo, é uma segunda etapa, né, onde ele caminha para o entendimento maior, e o mapa conceitual congregaria essas duas outras experiências, conseguindo imprimir a ideia, a concepção que o aluno formou para ele mesmo sobre aquele conteúdo, nesse caso, a atomística, o átomo, sobre aquele conteúdo que foi trabalhado. Então, eu gosto muito do mapa conceitual para trabalhar. Eu trabalhei muito com essa ferramenta em IQC, Instrumentação para a Química do Cotidiano, com o professor Joaquim. E é muito útil, porque, inclusive, não tem mapa conceitual errado. Né? O mapa conceitual serve para o aluno colocar, imprimir aquilo que ele entendeu, para o professor observar aquilo que foi aprendido pelo aluno e para servir como uma tábua de debate, para ajustar aquele entendimento que foi feito no processo de ensino-aprendizagem. Bom, essa foi a tarefa, não sei se o vídeo ficou muito longo, a tarefa que eu desenhei como um recurso de web para ser trabalhado com o aluno, e eu espero que vocês tenham gostado. É isso, um abraço e até mais.